dias Deus tem me cobrado algumas coisas, diferente de tudo aquilo que eu já fiz. Deixa eu te fazer entender. Deus tem me cobrado algumas coisas diferentes de tudo que eu já ofereci a Ele. É como se Deus dissesse assim: eu preciso de coisas mais profundas. Eu preciso que você abra mão de coisas mais íntimas. Eu preciso te levar numa esfera, num patamar, num nível que você nunca viveu. Eu preciso te fazer entender que quanto mais você busca pela minha santidade, mais eu tenho prazer em me revelar a você. É como se Deus dissesse: eu quero tirar a minha igreja daquela posição do comodismo, naquele mecanismo que tu vem à igreja e nem sabe por que está vindo. Quando você vê, você está aqui. Ainda que você entenda que você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mas que você venha com total ciência de que você veio já programado no teu coração de vir, de chegar nesse lugar, um lugar de bênção, um lugar de adoração, e poder oferecer ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores, o melhor da tua adoração. Nós temos ficado com Isaías lá no seu capítulo de número 6, que alguns vão dizer que é o seu chamado messiânico, ou que é o seu chamado, que começa a partir do capítulo 6, que é um verdadeiro engano, porque na verdade Isaías já era profeta. E o que evidenciou o capítulo 6 é que Deus deu a ele ali um toque, para que ele subisse de nível, para que ele alcançasse e atingisse um outro patamar. Isaías é levado nesse texto a conhecer a santidade de Deus. O texto diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O texto diz que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E o versículo de número 3 diz que eles clamavam uns aos outros, dizendo, me ajuda, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o texto diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha que coisa. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse texto tem mexido conosco, porque Deus precisava mostrar a Isaías que o nível de santidade dele não era comparado ao nível de santidade que Deus planejou para ele. Você vai ver que na epístola de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 4, Deus mostra o princípio, Deus mostra da onde você surgiu, que o homem surge antes da criação, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor. Eu gosto disso porque Deus mostra qual o princípio ativo que seria introduzido na vida do ser humano, que seria um princípio de uma adoração, de uma santidade, de uma busca por uma santidade. E Deus precisava mudar algumas coisas em Isaías, como precisa mudar algumas coisas em nós, para entendermos que Ele me fez para ser santo, porque Ele também é santo. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele vai dizer: sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele tinha um modelo, ele tinha uma referência, a referência dele era Cristo. E ele podia dizer: olha, se vocês olharem inicialmente para a minha pessoa, vocês vão atrelar a minha pessoa a Cristo, porque porque eu sou o reflexo de Cristo na terra. A igreja precisa sair e quebrar alguns paradigmas. A igreja precisa sair e quebrar algumas religiosidades que tem tentado nos pegar, tem tentado nos tomar, tem tentado de alguma maneira nos conduzir a erros frequentes, aonde nós olhamos 2 níveis de cristãos
dentro das igrejas, alguém que busca pela santidade a qualquer preço, no bom sentido da palavra, e outros que já desistiram da santidade e querem viver uma vida pecaminosa, outros que não querem mais entender o nível de santidade de Deus, e por esse motivo vivem sempre de uma maneira razoável, não conseguem se aprofundar, não conseguem viver ou ter experiências que possam conduzir elas a de fato entender quem é Deus. Deus pega Isaías e diz: Isaías, observe esses serafins. Nós temos aqui durante esses dias que os serafins são seres que ardem, ou comparado com os seres viventes, seres que ardem. Deixa eu falar sobre isso, porque eu preciso falar sobre isso hoje. Seres que ardem e que estão dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o fato deles serem vistos como seres que ardem, seres que na verdade não têm neles próprio a temperatura para os fazer arder, mas quanto mais próximo do trono eles estão, aquele que está no trono, é esse que os faz arder. Você está entendendo? Diga amém. Deus quer te pegar e quer te dar mudar e trazer algumas características novas para a tua vida. O Senhor mostra que esses seres estão declarando: Santo, Santo, Santo. E deixa eu voltar a falar sobre isso, aquilo que tem se perdido em meio às nossas igrejas, aquilo que não é válido falar porque não traz talvez a unção da prosperidade que você gostaria de ouvir, mas traz para você aquilo que Deus abre portas de uma forma automática, quando você entende a santidade dele e busca por ela. Quando você compreende a santidade de Deus, quando você compreende que Ele te chamou para ser santo, quando você se aprofunda em Deus, automaticamente as portas se abrem para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus te chamou para um nível de comprometimento, um nível de relacionamento com Ele. Deus chamou a igreja para viver de fato algumas coisas que ela não tem vivido nos dias atuais. Eu costumo falar, é como se você estivesse com muita fome diante de uma árvore frutífera, e você olhasse para essa árvore e você não alcançasse os frutos. Tu tenta tacar pedra, e Deus vira para você e diz: você não tem alcançado, porque você não tem tido a altura certa para poder usufruir desses frutos que já estão liberados e prontos para que você coma. Então nós não temos tido a altura para alcançar os frutos que já estão liberados para nós. Por quê, pastor? Porque tem nos faltado uma palavra chamada santidade. O sacerdote, ele tinha uma mitra, ele usava uma mitra na sua cabeça. A mitra significa autoridade, e sobre essa mitra ele tinha que confeccionar uma placa de ouro escrito santidade. Nós temos vivido num tempo onde as pessoas querem poder, as pessoas querem autoridade, mas elas não querem santidade. O sacerdote tinha que andar com aquela placa de ouro escrito santidade. Arão, para onde quer que ele fosse, ele tinha que andar com aquela placa na testa escrito santidade. Deixa eu falar para você, o que sustenta a autoridade é a santidade. Quando você busca a santidade, Deus vai lá e concede a ti uma autoridade para que você vá e você pise em serpentes e escorpiões, e dano nenhum venha te causar. A igreja quer autoridade, mas não quer a santidade. Mas o que sustenta a santidade é a autoridade. Perdão, o que sustenta a autoridade é a santidade. E essa busca precisaria ser melhor ou mais ativa entre nós. E nós estamos quase que fazendo parte daquele grupo dos desordeiros, parte daquele grupo que flexibilizando a promessa de Deus. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Se Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Não flexibilize a promessa de Deus na tua vida. Se Deus falou que ia se cumprir, vai se cumprir.
Não flexibilize. Repita comigo: eu não preciso. Repita comigo: eu não preciso de Agar na minha vida para fazer cumprir a promessa que Deus disse que daria. Se é um filho, Ele vai dar. Se é uma promessa, Ele vai cumprir. Se é um ministério, vai se cumprir na tua vida. Ele está dizendo: aquieta o teu coração e vive esses dias de santidade de forma íntima com Deus. Eu gosto de falar sobre Ruth. Ruth se perde um pouquinho, daqui a pouco eu volto no texto. Ruth, na verdade, ela, quando está ali apanhando espigas, na parte da manhã e na parte da tarde, incansavelmente. Engraçado que ela só vai encontrar com Boaz na parte da tarde, seu futuro marido. A parte da manhã, os segadores já haviam sido generosos com ela. Ela podia ir embora, mas ela fica para o segundo turno. Deus está dizendo para você que de repente você tem feito bem o primeiro turno, mas você não tem feito, não tem entendido que é tempo do segundo turno na tua vida. Você de repente pela manhã trabalhou muito bem, mas Deus tem projetos para a tua vida na parte da tarde espiritual. Você está entendendo? Por favor, diga amém. E isso é importante para a tua vida. Continue focado, não deixe que ninguém te paralise, não deixe que ninguém te impeça. Trabalhe, e Ruth faz isso. Ela vai apanhando as espigas, que são espigas de trigo. Ela não está, ela está focada no momento que ela está vivendo, mas daqui a pouco o dono da fazenda, o seu futuro marido, percebe nela uma mulher diferente. Deus está dizendo que enquanto você cumpre o seu propósito, Deus vai lá preparando o capítulo seguinte da tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Deus tem coisas novas para você. Deus tem uma chave para virar no teu ministério. Deus tem uma chave para virar na tua vida. Eu virei hoje para alguém e disse: olha, você sabe quando acaba a luz porque fechou um curto? É o que a igreja precisa entender. Acaba a luz porque fechou um curto na tua casa. Aí foi lá e desarmou o disjuntor. E aí você percebe aonde fechou o curto, e você vai lá, separa os fios, e você vai lá na caixa de disjuntores, e você vai lá e liga novamente, a luz volta. Eu preciso te orientar sobre isso. A gente ouve Jesus dizendo: tudo quanto pôs ligardes na terra será ligado no céu, mas tudo quanto pôs desligardes na terra será desligado no céu. Nós somos muito bons de ligar, mas nós não somos bons de desligar. Existem coisas no mundo espiritual que precisam ser desligadas para que outras possam ser ligadas. Existem problemas no meu passado, no teu passado, que precisam ser desligados para que outras coisas novas se materializem na tua vida. E a igreja precisa entender isso. Na quinta-feira falamos de Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 15, quando o texto vai falar a respeito daqueles que estão na condição de morno. O texto diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17 vai dizer: pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O versículo 18, ele vai dizer: aconselho-te, ele dá 3 conselhos. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o último, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O versículo 19, ele vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. O versículo 20, eu vou parar por aí. O texto vai dizer: eis que estou à porta e bato. Repita comigo só essa primeira parte: eis que estou à porta e bato. Nós estamos com um nível de igreja que Cristo tem ficado do lado de fora, Ele batendo a porta. Pega no teu espírito, Ele dizendo para você: não importa o teu tempo de crente, não importa o teu tempo de convertido, não importa qual foi a tua história comigo, eu tenho coisas novas para poder revelar a vocês. Eu tenho um nível de santidade para poder, que quanto mais você me busca, mais eu me revelo a vocês.
Diga a eles, é assim que Deus me manda dizer à igreja, diga a eles que se eles abrirem a porta, eles vão viver comigo um nível que eles nunca viveram. Me deixa entrar, assim diz o Senhor. Eu preciso ouvir as batidas, e depois eu preciso abrir. São duas ações. Você ouve se você quiser ouvir, e você abre se você quiser abrir. Existe uma igreja, ou existe igrejas, ou existem pessoas que estão dizendo: não, Senhor, fica do lado de fora. E ele querendo entrar, desejoso entrar, sem poder se manifestar a essa igreja. Uma igreja que precisa conhecê-lo na profundidade, uma igreja que precisa ter intimidade com ele, uma igreja que precisa se aprofundar nele. E isso sim é importante para nós. Deus pega Isaías e gera um confronto nele. Deixa eu repetir isso de novo. Deus pega Isaías e gera um confronto nele. Isaías percebe que o nível de santidade dele não podia se comparar ao nível de santidade que Deus, desculpa repetir isso, que Deus tinha e queria para ele. E ele olha e se vê pior que o povo. Por que Isaías era pior que o povo? Porque ele era profeta, irmãos. Eu não sei em que nível Deus já te levou, mas acaba que nos tornamos piores do que aqueles que nos seguem. Como assim, pastor? Porque aqueles que nos seguem estão nos seguindo por uma palavra verbalizada através da nossa vida. Mas e nós que não conhecemos o Senhor? Depois de 12 anos, Deus nos deu esse ano do crescimento para nos mostrar algumas coisas, para mostrar para nós de que não era simplesmente algo que as pessoas precisariam ver. Olha, eles vão ver o teu crescimento. Olha, eles vão ver a tua casa. Olha, eles vão ver o carro que Deus vai te dar. Olha, não se preocupe, os teus inimigos, eles vão ver o quanto Deus foi fiel contigo. Amados, não é esse o ensinamento de Cristo? Quando Cristo vai nos ensinar, Ele vai nos ensinar a amar aqueles que me odeiam e orar por aqueles que me perseguem. Esse é o evangelho genuíno. Esse é o evangelho que agrada a Deus. É quando Deus introduz dentro de nós um amor incondicional. É quando alguém te persegue e você vai lá e tem, ainda tem no teu coração um desejo de poder orar por essa pessoa. E aí a gente vê as coisas acontecendo e se manifestando. É isso que a gente precisa. Hoje é um Cristo batendo a porta e dizendo: se tu me permitir entrar, eu vou cear contigo, tu vai cear comigo. Deixa eu repetir isso, que de repente você não entendeu. Se tu me permitir entrar, eu vou cear contigo e tu vai cear comigo. Se tu me permitir entrar no profundo, eu quero poder bailar. Eu falei disso quinta. Eu quero poder bailar com a minha noiva. Eu quero poder, sabe, eu quero poder adornar a minha noiva. E a noiva de Cristo é a igreja. Você perdeu os requisitos. Você tem achado que esse mundo tem te trazido talvez a alegria que você necessita, mas é o Senhor quem te dá alegria plena. É o Senhor quem revigora a tua alma. Hoje Ele está dizendo: confia em mim. Abre essa porta depressa. Me permita entrar nessa tua casa. Me permita entrar e me permita te fazer subir de nível. Ele quer entrar para subir de nível com você. O que acontece com Isaías lá no versículo 5 é que o Senhor age de duas ações, com duas ações diferentes. Ele diz: disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O versículo seguinte, o versículo 6, para a gente concluir, diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Deixa eu repetir para você: tem brasa viva no altar ainda. O fato, eu tenho falado esses dias, algumas pessoas perguntam por que foi a boca que foi tocada de Isaías, porque foi o que ele apresentou para Deus. Se ele tivesse dito: Senhor, os meus olhos, o problema está na minha visão, porque através dela eu tenho pecado, a brasa viva tinha tocado a visão dele. Há um reconhecimento. O maior problema da igreja dos dias atuais é que ela não quer reconhecer o seu erro.
Ela não quer, ela prefere morrer sem reconhecer o erro. Eu não sei se você sabe a definição melhor de blasfemar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus vai dizer: olha, se pecar contra mim tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo, amados, foi eu visitando um hospital de câncer uma vez. Entrei no leito, e lá no último leito, um homem com a boca toda torta, com isso aqui tudo torto, apodrecendo, caindo. E eu falei: eu posso falar de Jesus para ele? Quando ele ouviu falar, posso falar de Jesus para ele? Ele disse assim, ó: não, não, não. Não consegui nem falar direito. Não, não, não. Aí a esposa dele falou assim: não, ele é espírita, ele não aceita oração de crente. Blasfemar contra o Espírito Santo é você morrer dizendo: eu não quero Jesus. Alguns dias depois aquele homem veio a óbito. Eu espero que a graça, o poder de Deus tenha alcançado a vida dele. Isso é que é importante a igreja entender. Os serafins, diz o texto, voou trazendo na mão uma brasa viva do altar. E eu quero te fazer entender, uma brasa viva do altar. O altar, ou no altar, tem fogo. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem fogo no altar. Tem fogo para algumas características. Para mudar algumas coisas da tua história, tem fogo. Mas só vai acontecer se houver um reconhecimento nosso. O que é isso? Deixa de ser o super crente. O que é isso? Para de viver de uma forma em que as pessoas precisam te olhar e te definir como um ser perfeito. Demonstre para Deus as suas fraquezas. Fala com Ele quem você é. Eu falei também na quinta-feira que eu gosto do segundo livro dos Reis. No capítulo 6, lá no seu verso de número 6, conta a história de um machado. Conta a história dos profetas, da escola de profetas. Eliseu era o líder. E eles viram para Eliseu e dizem assim: meu senhor, nos permita ir até o ribeiro, trazer de lá algumas madeiras para alargar o espaço da tenda, porque o local onde nós habitamos é pequeno. E Eliseu vira e diz assim: ide. E aí um outro percebe algumas coisas e diz: meu senhor, permita-nos ir conosco. E ele vira e diz: irei. Chegando lá, o texto diz que um homem que está trabalhando, cortando lá a lenha, cortando uma madeira, que o machado escapole e cai dentro d'água. Ele vira para Eliseu e diz: ai meu senhor, porque era emprestado. E Eliseu pergunta para ele: onde caiu? Me ajuda. Eliseu pergunta para ele. É uma pergunta tão simples, mas tão valorosa, amados. Porque Deus quer fazer flutuar novamente a tua unção. Deus quer fazer flutuar novamente o teu chamado. Deus quer fazer flutuar novamente, sabe, a tua história com Ele. Mas Ele pergunta para você: onde você caiu? Aonde você caiu? Onde caiu? Onde caiu? Eu não me importo de lidar com pessoas que caíram várias vezes, portanto que essas tenham menção de onde caíram e tenham coragem de dizer: pastor, eu caí aqui. O difícil é caminhar com pessoas que já estão caídas há muito tempo e já se acostumaram com a queda e acham que estão de pé. Onde caiu? Quando você é sincero com Deus, quando você fala para Ele onde você caiu, Ele é capaz de restaurar, restituir. Eu quero liberar sobre a sua vida o Senhor tocando em você e te fazendo novamente, sabe, restaurando aquilo que caiu. Deus quer tratar das tuas atitudes através do seu reconhecimento, do meu reconhecimento. Ele quer poder olhar para nós e dizer assim: é desse jeito que eu quero fazer. Sabe, a igreja precisa entender que pecado confessado é pecado perdoado. Mas a igreja também precisa entender que ela não pode viver em pecado.
Eu falei esses dias a respeito do pecado voluntário e do pecado involuntário. O pecado involuntário ou involuntário é aquele que você pratica. Quando você viu, você fez. Quando você viu, você está no meio dele. Quando você viu, você pecou. E o voluntário? O voluntário é aquele que tu tem tempo de pensar. Um camarada, quando decide trair, uma mulher, quando decide trair, ela tem tempo de pensar. Ela escolhe o dia, ela escolhe a hora, ela escolhe o momento. Ele escolhe o dia, ele escolhe a hora, ele escolhe o momento. Tu tem tempo para desistir. É nesse nível que Deus quer te mostrar que você pode abrir mão. Eu não vim aqui como pastor para trazer a você nenhum tipo de peso, mas eu vim aqui para proclamar uma santidade dos seres que ardem e que estão o tempo todo dizendo santo, santo, santo. Quando essa revelação foi dada a Isaías 700 anos antes de Cristo, ela foi dada a algo parecido a João 100 anos depois de Cristo. Então já são aí em média de 800 anos com os seres viventes dizendo santo, santo, santo. Seria extremamente estressante para mim e para ti eu me imaginar dizendo santo, 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 a não ser que aquele ao qual eu digo santo fosse tão atraente, tão envolvente. E quanto mais eu digo santo, mais ele me envolve. Quanto mais eu digo santo, mais ele me pega. Quanto mais eu digo santo, mais ele me dá. Mas ele, sabe, Deus está dizendo, chegou um tempo de santidade para a igreja. Chegou um tempo de uma busca. Chegou um tempo de um avivamento. Chegou um tempo onde Deus quer se manifestar. Chegou um tempo onde o Senhor quer dizer, abre a tua boca, pois eu a encherei. Chegou um tempo em que você vai precisar renunciar. Chegou um tempo em que Deus não quer simplesmente o teu dinheiro. É bom falar sobre isso. Às vezes você é desprendido das coisas. Você abençoa. Meu filho veio aqui no final do ano e entendeu isso. Você abençoa, você não tem problema em abençoar. Mas Deus vira para você e diz assim, já que esse não é o seu problema, eu quero tocar onde é o seu problema. Eu quero tocar onde você tem dificuldade comigo. Nós temos vivido um tempo, e eu preciso falar sobre isso. Depois vai para o YouTube, mas eu preciso falar sobre isso, onde uma geração de jovens estão completamente perdida. Você conversa com todos, eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, mesmo de coração e diante do Espírito Santo, mas você conversa com a grande maioria dos jovens, eles são viciados em pornografia, eles são viciados em masturbação e não conseguem então entender a plenitude daquilo que Deus tem para a vida deles. Nós estamos tentando trazer para a igreja um processo de santificação, e eu quero dizer para você, vai ser doloroso, você vai negar, você vai dizer não, mas à medida que você disser não, o Espírito Santo vai vir, vai te encher, vai te tomar, vai te dar aquilo que é teu, aquilo que é necessário para a tua vida, para que você seja uma pessoa diferente. Desculpa falar sobre isso no culto de domingo, mas se não for dito hoje, vai ser dito quando e por quem? Há uma pergunta, e essa pergunta não nos cala. A pergunta seria, quantos estão felizes com Jesus? E aí eu acredito que numa totalidade a igreja vai dizer, eu. Agora, quantos? Com quantos Jesus está feliz? Nós estamos no início do ano, nós podemos mudar essa trajetória. Tem brasa viva no altar, tem fogo. Se eu apresentar as minhas debilidades, as minhas fraquezas, se eu falar, Senhor, o meu pecado não é na vista, a Bíblia diz, Jesus vai dizer que se o seu braço te faz pecar, arranque-o. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o. Claro que é um sentido figurado, mas a igreja precisa entender isso. Ela precisa entender que o nível da minha renúncia vai me aproximar do eterno. O nível da minha renúncia vai me aproximar de Deus. Porque tem brasa viva no altar, irmãos.
Há 4 níveis de batismo e a gente quase não fala disso. 4 níveis, 4 batismos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no seu verso de número 11 em diante, nós vamos ver João Batista dando testemunho de Cristo. O texto diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo a gente atrela e a gente acha que é uma coisa só. Ah, pastor, porque no Pentecostes desceu línguas estranhas junto com labaredas de fogo, a gente acha que é uma coisa só e não é. Há 4 níveis de batismo. Há o batismo em Cristo, é o primeiro batismo. Quando que acontece esse batismo? É quando você o reconhece, você é posto para dentro. Deixa eu te falar, graça é Deus dentro, desgraça é Deus fora. Estávamos em desgraça até que eu reconheci o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, até que eu entendi que Ele morreu por mim, deu a sua vida por nós. Eu o reconheço como Senhor da minha vida, eu o recebo, e nesse exato momento eu vivo o batismo com Cristo, aonde eu estava do lado de fora e fui posto para o lado. Você entende a profundidade que é esse negócio, essa parada? Você estava fora e agora você está dentro. Toca na pessoa do teu lado, diga assim: você estava fora e hoje você está dentro. Segundo batismo, o batismo das águas. Esse que é público. Tanto que para esse há uma alegação. O texto diz: quem crer e for batizado, este será salvo, e quem não crer, não diz quem não crê e não for batizado. Você já conhece isso de cor salteado? Estou repetindo aqui, chovendo no molhado. Significa o quê? Que pode ser que eu não passe pelo batismo nas águas porque não tive tempo para ele, mas eu já reconheci Jesus, eu já passei pelo batismo com Cristo, e eu já fui inserido do lado de dentro, e isso me garante uma palavra chamada salvação. Bate palma para Jesus porque Ele merece. Há o terceiro nível de batismo, o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo é muito lindo, porque em Atos, nós vamos projetar em Atos 19, o apóstolo Paulo viveu isso, de pessoas que se converteram e viveram as duas experiências juntas, desceram as águas e voltaram falando em línguas estranhas. Eu já vivi isso. Em Atos 8 já mostra uma sequência. Primeiro houve um batismo nas águas, para depois um batismo com o Espírito Santo. Em Atos 10, na casa de Cornélio, já não houve isso. Houve o primeiro batismo com o Espírito Santo, para depois eles serem batizados nas águas. Sabe o que Deus está dizendo? Para de criar regras para aquilo que é espiritual. Só vai discernir o que é espiritual quem é espiritual. Para de limitar o meu poder. Eu ajo do jeito que eu quero, eu faço da maneira que eu quero. Se eu quiser batizar com o meu espírito primeiro e depois ele descer as águas, eu faço, porque eu sou Senhor. Mas tem a quarta evidência, que é o batismo com fogo. E aí esse faz com que muitos cristãos não compreendem o motivo do batismo com fogo. O batismo com fogo é quando Deus vira para Isaías e diz: olha, Isaías, observa os serafins, os seres que ardem. Quanto mais próximo do altar, mais eles queimam. Quanto mais próximo do altar, mais eles queimam. Esse é o batismo com fogo, que Deus quer mostrar desde antes da criação do mundo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo para que fossem santos. Não tinha nada
não existia nada e Deus já me fez para ser santo. Mas ele percebeu que eu teria uma imensa dificuldade, que você teria uma imensa dificuldade. E ele então resolveu mostrar a santidade dele, tanto a Isaías quanto a João na ilha de Pátimos, para dizer assim: se o meu povo entender isso aqui, ó, se o meu povo compreender isso aqui, se os meus filhos, sabe, irmãos, isso não costuma ser mensagem de domingo à noite. Domingo à noite as mensagens são mais evangelistas, são aquelas mensagens que você, em outras palavras, né, alguns pregadores dizem assim: você dá um tiro para o alto e não sabe onde a munição vai cair. Mas eu não estou preocupado em agradar a A, B ou a C, ou a juntar um número nesse lugar que não, de fato não entenda a prioridade, que é a santidade com Deus. Chega de uma geração que escarnece, chega de uma geração que não entende, chega de uma geração cheia de experiências, cheia de marcas, mas que quando se fala em santidade, ela não defende, ela não entende, porque ela não conhece. O batismo com fogo é o batismo que nos aproxima de Deus. Eu vi algo muito interessante. Imagine-se que você criasse um desejo no seu coração, estou encerrando, de se aproximar do sol. Pastor, eu tenho um desejo de chegar o mais próximo do sol. Já vi isso num filme, e eu queria me aproximar do sol. Essa mesma luz que você não consegue olhar, você quer se aproximar. Só que com a matéria que eu tenho, física e química, à medida que eu me aproximar do sol, eu vou ser desintegrado. Eu nem chegarei no seu núcleo, eu vou ser completamente desintegrado. A não ser que ganhássemos as características do sol. Se nós ganharmos as características do sol, eu posso me aproximar dele sem ser desintegrado. Você está entendendo? Diga amém. Moisés chega para o Senhor e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. O Senhor vira para Moisés e diz: olha, Moisés, homem nenhum poderá me ver e continuar vivo, mas faz o seguinte, eu vou te permitir me ver de costa. Essa é a necessidade da igreja. Essa é a necessidade de nós vivermos, de entendermos que o Senhor tem para nós. Deixa eu liberar sobre a sua vida: você é filho do fogo, você é filha do fogo. Quanto mais você diz santo, mais ele se revela. Quanto mais você busca a sua santidade, mais ele se revela. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele te permite se aproximar. E essa é a igreja, esse é o Senhor, que está dizendo para muitos: não vale hoje o teu histórico comigo. Se a questão não for entendida, de quanto mais próximo do altar, mais parecido com ele eu me torno. O batismo com fogo, nas suas variantes discutíveis nos seminários teológicos, há pessoas que falam que é o mesmo do batismo com o Espírito Santo. Mas eu compreendo Deus dando essa visão a Isaías, dos serafins que voam e que não colidem uns com os outros, desses seres que ardem. É como se Deus dissesse assim: se o meu povo, se os meus filhos entenderem isso, se os meus filhos entenderem isso, se eles compreenderem isso, Deus quer que você abra mão de algumas coisas que você pode abrir. Você até hoje tem vivido coisas
Você até hoje tem tido experiências com Deus boas. Você se converteu. E se você não se converteu, você pode se converter hoje. Só que Deus, Ele quer poder te mostrar que eu preciso ser santo como Ele é santo. Eu preciso buscar essa santidade. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, eu encerro. Diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Seja sincero, Jesus tem se alegrado contigo. Seja sincero. Ele tem olhado para nós e tem dito assim: meu filho tem buscado a santidade, meu filho tem se desviado do mal. Eu tenho ministrado no ano do crescimento que não é o ter, é ser. É Deus olhar o meu esforço. Ele quer olhar o teu esforço. Ainda que lá no final tu não resistiu e quem sabe de repente até caiu, mas Ele viu que a tua luta hoje é constante. Há um livro que mostra que em 21 dias eu posso mudar de hábito. É escrito por um autor norte-americano. Ele é um cirurgião. E ele diz o seguinte, que quando ele tinha que amputar a perna de alguém, levava em média de 21 dias para que essa pessoa se habituasse que ela não tinha mais a perna. Quando ele tinha que fazer algum tipo de plástica no rosto, levava em média de 21 dias para que essa pessoa se acostumasse com a sua nova face. Se um braço era arrancado, levava em média de 21 dias. E ele fala isso, e nesse livro ele defende nos 21 dias de Daniel, capaz de mudar o hábito de qualquer pessoa. O que é isso, pastor? Se você fizer isso durante 21 dias consecutivos. Pastor, eu não tenho costume de ler a Bíblia. Leia durante 21 dias consecutivos. Eu não tenho costume de orar. Ore durante 21 dias consecutivos. Eu não tenho costume de jejuar. Jejue durante 21 dias consecutivos. E quando você perceber, isso vai estar impregnado em você. Você está entendendo? Diga amém. Alguns psicólogos no nosso meio que trata a depressão com o Salmo 23. Você sabia disso? A pessoa diz: pastor, eu não consigo dormir. Homens conceituados, ele vira para essa pessoa e diz assim: leia o Salmo 23 vezes antes de você dormir. E daqui a pouco, daqui a alguns dias, essa pessoa vira e diz assim: pastor, antes de terminar a 23ª vez, eu já peguei num sono profundo. Eu quero ensinar a igreja a se relacionar com a palavra, mas eu só me relaciono com a palavra a partir de uma outra chamada santidade. Não me basta ter o aspecto daquele que vive e está morto. O que Deus quer de nós é que de fato nós olhemos para dentro de nós, uma introspectiva, e que a gente consiga visualizar o que está certo e o que está errado. É isso que Deus quer. Não importa o teu nível de crente, não importa a tua posição, não importa qual é o patamar que você chegou. O que importa é que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele quer de nós um reconhecimento
Ele quer de nós que entendamos que somos filhos do fogo. Sabe o que é filho do fogo? Sabe o que é ser filho do fogo? Filho do fogo é entender que no mesmo versículo, filho pródigo, a Bíblia diz: e ajuntando tudo quanto possuía, partiu para uma terra distante, e lá perdendo tudo. Filho do fogo é entender que na casa do Pai eu tenho tudo, fora da casa do Pai eu não tenho nada. Filho do fogo é entender que quanto mais próximo eu estou do prazer, mais transformações Deus me permite viver. Chega de mentira, chega de uma falsa humildade, chega de um pseudo relacionamento com Deus, quando na verdade ele não acontece. Sabe o que Deus me toma aqui para dizer à igreja? Diga a eles: Alexandre, eles precisam me oferecer aquilo que realmente toca no mais profundo do ser deles, e que é difícil. Você lembra de Esdras, aquela oração? Ele conclama o povo e diz assim: olha, para refazermos a nossa aliança com Deus, vocês constituíram mulheres e filhos aqui. Agora, para refazermos a nossa aliança, vocês vão ter que deixar de lado deixar de lado e seguir sem eles. Filhos do fogo. Se eu falar mais uma vez, eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus, eu não sei qual é o seu nível de experiência com o Espírito Santo, mas eu posso dizer que quanto mais perto do trono, quanto mais perto da presença, mais eu queimo. Não vai muito longe, somos comparados com aquela sarça que ardia e não se consumia, e do meio da sarça sai uma voz dizendo: Moisés, tire as sandálias dos pés, porque a terra onde pisas é santa. Deus, Ele quer te mostrar que você foi chamado para queimar. Você foi chamado. Hoje eu achei até legal, porque eu atendi eu vou abrir um adendo. Eu atendi um casal aqui, ainda no culto aqui, eu atendi um casal, e eles disseram assim: pastor, sabe que nós chegamos aqui para dizer, vamos ficar quietinhos. Até que eles encontraram um amigo em comum aqui. Aí o amigo em comum disse: pastor, eu conheço ele. Sabe o que Deus está dizendo? Você acha que você quer ficar no anonimato, mas Deus está dizendo: eu te chamei para queimar. Essa é uma característica que eu impregnei em você, eu te dei, é tua. E pessoas, quando se aproximarem de você, elas vão perceber que você é o reflexo daquele que está sentado no trono. Você não tem um calor próprio, você não tem uma luz própria, você é o reflexo de Cristo. Você é o reflexo do Criador, que disse: sede santo, porque eu também sou santo. Essa é uma mensagem para toda a igreja, para nós pastores, e para vocês, para músicos. Quanto mais próximos, mais limpos das impurezas nós seremos. Foi necessário com Isaías um Atenais, um serafim que voou na direção dele. Mas quando ele entendeu o processo e o projeto de Deus, que era para que ele entendesse que deveríamos de ser santo nele, o apóstolo Paulo foi esclarecendo tudo isso para nós. Jesus deixa um legado, e através desse legado eu me aproximo de Cristo, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Então eu quero poder te convidar aí no teu lugar, eu quero poder te chamar aí no teu lugar. Se você tem algo para abrir mão,
Eu queria falar com pessoas que... Esse primeiro apelo é para pessoas, eu não vou te pedir para vir à frente. E através do apelo eu vou entender que se você entendeu a mensagem, porque eu já estou de pé, eu quero te convidar. Só convidar a você que reconhece que tem coisas no mundo espiritual que você precisa abrir mão, renunciar. Às vezes é um passado que não é tão passado na tua vida, é presente. Às vezes é uma pessoa que te liga, te envia uma mensagem. Tu sabe que não é de Deus, mas tu responde. E hoje você vai bloqueá-lo. Às vezes um pecado tão voltado para os dias atuais. Quando você vê, você está teclando, e quando você vê, você está falando coisas que não devia. Existem coisas que Deus está dizendo para a igreja: se eles abrirem mão, se eles me permitirem que eu entre dentro da casa deles de verdade, eu levarei eles a um outro nível. Se esse for o teu caso, eu quero te convidar de uma maneira muito simples a se colocar de pé no seu lugar. Se há um reconhecimento teu de que todos nós, de fato, teremos sempre algo para abrir mão. Eu volto a dizer, se a igreja entender e compreender que eu, pastor, já estou de pé, ela vai entender que na verdade ela está tentando esconder algumas coisas. E o Espírito está dizendo assim: não adianta me esconder, porque eu conheço. Se a igreja entender o reconhecimento dela, se a igreja compreender que ela tem os seus erros, mas que ela reconhece, e não são pecados muitas das vezes que você olha e você diz assim: ah, isso aqui eu não faço, então não quero ficar de pé. Mas são outros pecados, às vezes pequenos, quando você abre a boca para falar de alguém, coisas talvez tão mínimas. Eu acredito que o Espírito Santo vai falando com vocês, vá falando aos corações, e quase que numa totalidade, se não numa totalidade, a igreja vai ficar de pé. Porque a igreja que fica de pé diante de um reconhecimento de que ela entende que não há ninguém são, todos nós somos doentes e carecemos do nosso médico, que é Cristo. Automaticamente essa é a igreja que recebe. É como se Deus dissesse: eu me manifestarei na vida daqueles que reconhecerem, eu me manifestarei na vida daqueles que entenderem isso. A vida daqueles que sairão hoje da religiosidade, das pessoas que sairão hoje, sabe, daquele mecanismo de vir à igreja, vir aos cultos, do título: ah, porque eu sou pastor. Amado, Deus não está preocupado com isso. Ele quer poder aquecer, arrancar as minhas impurezas. Só pode ter contato com o sol aquele que tem a mesma propriedade do sol. Só pode ter contato com Deus aquele que vai adquirir as mesmas propriedades de Deus. E Deus é amor, Deus é fogo, mas Deus é santo. E quando a igreja entende que Deus é santo, automaticamente as coisas fluem, as coisas vão tomando forma, porque nós somos filhos do fogo.
Nós somos filhos do fogo, e esse Deus, esse Senhor, Ele quer poder se manifestar hoje aqui no nosso meio. Então, se você está aí no teu lugar, chame a atenção de Deus aí no teu lugar, levanta a tua mão aí no teu lugar, começa a dizer a Ele, coloca diante dEle: Deus, eu tenho errado, eu tenho falhado, Deus, eu não talvez com promiscuidade, com prostituição, não, Senhor, eu tenho sido fiel, meu Deus, mas eu erro aqui, eu falho ali, às vezes são palavras que eu não era para ter dito, mas eu tenho dito. E Deus, Ele vai entrar na sinceridade do coração da igreja, sabe, irmãos? Na sinceridade, levanta a tua mão para o alto, porque Deus quer derramar da presença dEle, através do teu reconhecimento. Essa é a noite que o Senhor quer derramar uma porção de santidade para a igreja. Quer dizer para ti: procure viver e ter uma vida de santidade. Procure ter uma vida de santidade no nome do Senhor Jesus. Procure, em nome de Jesus, em nome de Jesus.